Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Pessoal, hoje vamos estudar o motivo de o porquê temos que ter uma vida santa. Vamos nessa? Deixa eu me acertar aqui. A Bíblia é muito clara ao falar que temos que ter uma vida santa. O escritor da carta aos Hebreus declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês podem procurar em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Mas, como podemos ter uma vida santa? É verdade que muita gente desconhece ou não entende o verdadeiro conceito bíblico sobre o que é a santificação na vida do cristão. Isto é muito grave, pois no final tais pessoas ou acabam sendo negligentes quanto a ter uma vida santa, ou acabam advogando para si mesmas um mérito que não lhes pertence, caindo no perigo da justiça própria. Deus é santo e exige que o seu povo tenha uma vida santa. O termo mais utilizado na Bíblia para se referir à santidade e à santificação é o hebraico, Kadash, no Antigo Testamento, e o grego, egiasmo, no Novo Testamento. Outros termos similares, correlatos ou derivados também são aplicados, mas, no geral, todos esses termos procuram transmitir a ideia de separação, consagração e purificação. Cabelo liso é uma tristeza, ele é louco. Antes de falarmos sobre a necessidade, irmãos, de ter uma vida santa, devemos pontuar algumas coisas. Primeiramente, devemos entender que a qualidade da santidade é aplicada na Bíblia, primeiramente a Deus, o nosso Senhor. Com isso, ela aponta à inacessibilidade divina. Isso significa que Deus é absolutamente santo, fundamentalmente distinto de todas as suas criaturas, totalmente diferente, santo ao extremo. Logo, a santidade é uma característica fundamental do Senhor Deus, de modo que ela está presente em todos os seus atributos, no sentido de que ele é santo em seu amor, santo em sua justiça, santo em sua bondade, santo em sua misericórdia, santo em suas infinitas possibilidades. Entendeu? E nós podemos saber mais sobre os atributos do Senhor mais para frente. Então, o Deus que é santo exige que o seu povo também seja santo. E o crente deve ser separado daquilo que é pecaminoso e consagrado ao serviço de Deus. Ele deve amar e praticar aquilo que é justo, de acordo com a vontade do Senhor. A necessidade de termos uma vida santa no Antigo Testamento, encontramos inúmeras exortações sobre a necessidade de termos uma vida santa. Por exemplo, o apóstolo Pedro cita o Antigo Testamento e escreve: mas, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Tá? A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. O mesmo apóstolo também escreve que a igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? Mas, mesmo após termos sido regenerados, a velha natureza pecaminosa ainda continua em nós. E então existe uma guerra entre o Espírito e a carne. Enquanto o Espírito gera em nós o desejo e o propósito regenerados, habilitando-nos a amar e agradar a Deus e guiando-nos em uma vida de conformidade com a sua palavra, a carne busca a todo custo nos prender em suas concupiscências perversas e nos precipitar em suas obras pecaminosas. Por isso que se dá a grande necessidade de termos uma vida santa, e através da santificação é que podemos mortificar a cada dia a natureza caída, nossa natureza caída. Através dela podemos se despir do velho homem e sermos cada vez mais semelhantes a Cristo, com o seu caráter sendo formado em nós progressivamente. Uma vida santa é
obra de Deus. Diante da necessidade de termos uma vida santa, logo surge a pergunta: como ser santo? Será que é possível termos uma vida santa? Para respondermos tais questionamentos, é necessário que entendamos que Deus é o autor da santificação em todas as palavras. A santificação é uma obra que Deus opera nos redimindo a fim de tornarmos semelhantes à imagem de Cristo. Amém? Você pode procurar em Romanos e em Pedro. Um dos mais importantes catecismos da Igreja Protestante define a santificação como sendo a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Amém? Quem foi regenerado, justificado, vive uma vida santa. Nesse ponto, muita gente confunde a santificação com a regeneração e a justificação. A regeneração também é uma obra exclusiva de Deus, que ocorre de forma definitiva, instantânea na vida dos homens. Através da regeneração, o pecador que estava morto em delitos e pecados é vivificado, ou seja, ele é tirado do seu estado de morte espiritual para uma nova vida em Cristo. É o novo nascimento. Em Efésios, está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 8. Quanto à justificação, ela é um ato judicial de Deus que ocorre de uma vez por todas. Na justificação, Deus atribui ao crente a justiça de Cristo, declarando que seus pecados estão perdoados pelos méritos do seu Filho. Vocês acham em Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 10. Já na santificação, apesar de ela ser também uma obra realizada por Deus, ela é um processo contínuo que dura pela vida inteira do cristão. Mas é o próprio cristão que dependente de Deus, que também participa dessa obra. Amém? Nós lutamos a vida inteira por isso. A vida santa em 3 aspectos. A Bíblia aponta a vida santa do crente sobre 3 aspectos. Primeiro, ela revela a santificação em um sentido definitivo, isto é, uma santificação posicional que trata da condição do cristão em Cristo, diretamente ligada à justificação. Esse sentido diz respeito à forma de como Deus vê o justificado, também santificado em seu Filho, santificado em Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, também revela o caráter experimental da santificação. Nesse caso, sentido ela é progressiva. Nesse sentido, ela é progressiva. Um processo inacabado neste mundo, onde os redimidos são chamados por Deus à santidade segundo a ação do Espírito Santo. Amém? Está em várias cartas, Romanos, Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, Hebreus. A gente pode achar em todas essas partes essa questão. Apesar de ser uma obra de Deus, nesse aspecto, ter uma vida santa exige um esforço da parte do cristão, não como um agente independente nesse processo, mas como um instrumento sob o controle soberano de Deus. Amém? Através do Espírito Santo, o crente é capacitado a viver de acordo com a vontade divina. Glória a Deus por isso. Que um dia eu chegue lá. E vocês também. E por último, como a santificação é um longo processo imperfeito nesse mundo, ela encontrará sua perfeição final no grande dia em que Cristo voltar. Nesse dia, os redimidos serão glorificados e receberão um corpo ressurreto, não mais sujeitos à corrupção do pecado. Amém? A necessidade de termos uma vida santa é uma verdade inegável revelada na Escritura. Por nossa própria natureza, somos incapazes de fazer o bem diante de Deus, mas, por sua infinita graça, Ele nos regenerou, dando-nos uma nova natureza. Agora, através da ação do Espírito Santo, somos capazes de viver uma vida santa, uma vida de vitórias sobre o pecado. Amém, irmãos? Graças a Deus e graças ao seu Filho Jesus Cristo, somos capazes de vencer, de perseverar, de insistir
e nos santificar com a graça e com a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e com o poder de Deus. Amém? Espero que todos vocês tenham gostado desse estudo. Irmãos, compartilhem, não deixem a palavra parada. Vamos compartilhar, vamos espalhar o Evangelho, vamos espalhar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Um abraço, irmãos, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço. Tchau, tchau.